próximo capítulo da novela Três Graças, Cláudia surpreenderá a todos ao reunir o grupo e bater o martelo. Quer Gerluce no comando da fundação que está prestes a sair do papel. A proposta cairá como uma bomba. Gerluce sentirá o peso da missão e entenderá que aceitar esse cargo significa entrar definitivamente na linha de fogo. Antes de seguir, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta de qual cidade você acompanha a novela. Enquanto isso, Rogério abrirá o jogo com Gerluce. Em tom grave, revelará que a fundação não será apenas um projeto social, mas também parte de uma estratégia delicada. O alerta virá seco, distância máxima de Ferete e Arminda. O recado será claro. Os dois representam perigo real e subestimá-los pode custar caro. Paralelamente, Juquinha levará a Zenilda tudo o que conseguiu levantar sobre a suposta morte de Rogério. Dados desencontrados, versões que não batem e velhos nomes reaparecendo nos bastidores. Abalada, Zenilda decidirá não recuar. A verdade virou prioridade absoluta. Em outra frente, Macedo dará um passo ousado ao registrar um encontro comprometedor. O delegado Jairo ao lado de Morena. A foto levantará suspeitas pesadas sobre alianças perigosas e colocará a credibilidade da investigação sob suspeita. Sentindo o cerco apertar, Arminda entrará em modo sobrevivência. Mudará hábitos, evitará contatos e passará a agir nas sombras. O medo não é ser vista, é ser desmascarada. Mesmo assim, ela correrá até Ferete para jogar mais lenha na fogueira. Contará que flagrou Lorena com Juquinha. O efeito será devastador. Ferete perderá o controle, escancarando preconceito e autoritarismo em público. E como se não bastasse, dentro de casa o clima explodirá. Gerluce confrontará Lígia e deixará claro que não aceita a presença de Jorginho. A discussão sairá do controle, será dura, cruel, e terminará com Jorginho passando mal, provando que em Três Graças a verdade sempre cobra seu preço. Um crime brutal vai expor, sem maquiagem alguma, até onde Arminda é capaz de ir para proteger seus segredos. A sequência será longa, tensa e carregada de detalhes que vão deixar claro que nada ali é impulso. Tudo é cálculo, frieza e desprezo absoluto pela vida humana. Célio, acreditando ter finalmente a vilã nas mãos, começará a pressioná-la de forma cada vez mais descarada. Depois de acompanhá-la até a chacrinha, ele exigirá uma recompensa à altura do risco, deixando subentendido que sabe mais do que deveria e que não hesitará em abrir a boca se não for devidamente pago. Arminda ouvirá tudo em silêncio, com um sorriso contido, daqueles que enganam até os mais atentos. Por fora, ela parecerá ceder. Por dentro, já estará sentenciando o destino do homem. A vilã decidirá atrair Célio para dentro de sua própria mansão, transformando o local em palco de uma emboscada fatal. Em tom insinuante, ela sugerirá que a recompensa será pessoal, íntima, algo que ele jamais esquecerá. Convencido de que saiu por cima, Célio aceitará o convite, inflando o próprio ego e se sentindo poderoso demais para perceber o perigo iminente. Já dentro da mansão, o clima será de falsa sedução. Arminda conduzirá o homem pela escadaria, provocando, jogando frases ambíguas, alimentando a fantasia de domínio que ele acredita ter sobre ela. Em dado momento, Célio soltará a frase que selará seu fim. Hoje eu sou seu súdito. Pode fazer comigo o que quiser. O comentário carregado de arrogância e desprezo fará os olhos de Arminda brilharem. Não de desejo, mas de ódio frio. Sem qualquer aviso, em um movimento rápido e preciso, Arminda cravará o salto-agulha no peito de Célio. O impacto será imediato, brutal, quase cirúrgico. Antes que ele consiga entender o que aconteceu, ela o empurrará escada abaixo. O corpo rolará pelos degraus, sem vida, morrendo ali mesmo, no silêncio opressor da mansão. Não haverá gritos, pedidos de socorro ou arrependimento. Apenas o som seco do corpo caindo e a respiração controlada da assassina. O que Arminda não esperava era que Helga tivesse presenciado toda a cena. A funcionária surgirá atônita por alguns segundos, mas logo trocará o choque por pragmatismo. Com uma naturalidade assustadora,
Ela se oferecerá para ajudar a patroa a se livrar do corpo. Já fiz muita limpeza desse tipo, dona Arminda. Só de ex-marido foram 3, dirá, arrancando um meio sorriso cínico da vilã. Arminda aceitará a ajuda sem pestanejar. Para ela, Célio não passará de um problema resolvido. Em tom de deboche, se referirá ao cadáver como gambá morto, demonstrando mais nojo do que culpa. Juntas, as duas começarão a planejar como retirar o corpo dali sem levantar suspeitas. A solução virá rápido: usar uma cortina de linho egípcio da própria mansão para enrolar o cadáver. Enquanto ajudam a arrastar o corpo, Arminda reclamará do prejuízo material, questionando o preço do tecido em dólar e deixando claro que, para ela, o verdadeiro crime não foi matar um homem, mas estragar um item caro de decoração. Helga, acostumada àquela lógica distorcida, apenas concordará e seguirá com o plano. Após o corpo estar completamente envolto na cortina, Arminda decidirá acionar Ferete. Em uma ligação curta, fria e objetiva, ela exigirá que um capanga vá imediatamente até a mansão para resolver um problema. Em nenhum momento usará a palavra corpo ou assassinato. A mensagem será clara o suficiente para quem já conhece seus métodos. Alguém precisa dar fim ao gambá morto. Enquanto aguarda a chegada do homem de confiança de Ferete, Arminda circulará pela casa, limpando vestígios, reorganizando objetos e ajustando cada detalhe para que nada pareça fora do lugar. Helga seguirá suas ordens sem questionar, demonstrando uma lealdade que beira o assustador. A mansão, em poucos minutos, voltará a ter aparência de normalidade. Como se a morte jamais tivesse cruzado aquele espaço. Esse crime começará a gerar consequências silenciosas. Pequenos detalhes ameaçarão escapar do controle, olhares desconfiados surgirão e o peso do que aconteceu passará a rondar Arminda de forma invisível, porém constante. O assassinato de Célio marcará um ponto de não retorno, deixando claro que, quando encurralada, Arminda não negocia, ela elimina. A engrenagem montada por Arminda começará a girar com precisão assustadora. O capanga de Ferete chegará à mansão ainda de madrugada, sem fazer perguntas, acostumado a obedecer ordens que não admitem curiosidade. Ao ver o volume envolto na cortina, entenderá tudo de imediato. Arminda não demonstrará nervosismo. Pelo contrário, dará instruções detalhadas, exigindo rapidez e absoluto silêncio. Para ela, aquilo será apenas mais um problema eliminado do tabuleiro. Helga observará a retirada do corpo com frieza, mas quando a porta se fechar, o peso do que aconteceu começará a se infiltrar no ar da casa. Mesmo assim, Arminda manterá o controle. Ela queimará roupas, lavará o chão, borrifará perfumes caros para mascarar qualquer vestígio. Cada gesto será calculado, cada passo pensado para não deixar rastros. A mansão voltará a parecer intocada, quase elegante demais para esconder tamanha brutalidade. Ferete, por sua vez, compreenderá a gravidade da situação no instante em que receber a confirmação de que o serviço foi feito. Embora acostumado a jogos sujos, o assassinato direto dentro da mansão de Arminda acenderá um alerta. Ele perceberá que a aliada é mais perigosa do que imaginava e que agora ambos estão ligados por um crime impossível de desfazer. O pacto silencioso entre os dois se tornará mais profundo, mais tóxico e mais irreversível. Enquanto isso, a ausência de Célio começará a chamar a atenção. Comentários soltos, perguntas aparentemente inofensivas e pequenos ruídos surgirão ao redor da chacrinha. Arminda fingirá surpresa, minimizará, criará versões convincentes. Ela saberá exatamente o que dizer, para quem dizer e quando dizer. Ainda assim, a sensação de vigilância crescerá, como se o crime deixasse uma sombra permanente sobre seus passos. Helga, embora leal, começará a demonstrar sinais sutis de tensão. Um olhar prolongado demais, um silêncio fora de hora, um comentário atravessado. Arminda perceberá tudo, registrará mentalmente cada mudança de comportamento e passará a observá-la com mais atenção. Para a vilã, confiança não é eterna, é utilitária. O assassinato de Célio não será apenas um crime isolado, mas o gatilho de uma sequência de eventos que colocará Arminda em um território ainda mais sombrio.
Ela terá cruzado uma linha definitiva, e a partir dali, qualquer ameaça será tratada da mesma forma. Sem diálogo, sem hesitação e sem retorno. A queda de Célio marcará o início de uma espiral perigosa, em que o silêncio será tão mortal quanto a verdade. E Arminda provará, mais uma vez, que seu maior talento é transformar morte em estratégia. O assassinato de Célio deixará de ser apenas um segredo enterrado para se transformar em um risco constante. Pequenos sinais começarão a escapar do controle de Arminda. Um comentário atravessado, um objeto fora do lugar, uma informação que circula rápido demais. Nada explícito, mas o suficiente para gerar a sensação de que o crime não morreu junto com o corpo. Ferete passará a agir com ainda mais cautela, impondo silêncio absoluto aos seus homens e reforçando a vigilância ao redor da mansão. A parceria entre ele e Arminda ganhará contornos de ameaça mútua. Um sabe demais sobre o outro. Qualquer deslize pode significar queda dupla. A confiança se tornará frágil, sustentada apenas pelo medo e pela conveniência. Helga, por sua vez, carregará o peso invisível do que viu e fez. Mesmo tentando seguir a rotina, ela demonstrará rachaduras emocionais que Arminda não ignorará. A vilã perceberá que testemunhas são riscos ambulantes e passará a medir cada palavra da funcionária, cada reação, cada silêncio prolongado. A tensão entre patroa e empregada se tornará palpável, prestes a explodir. Do outro lado, o sumiço definitivo de Célio continuará ecoando. Pessoas que antes o desprezavam começarão a lembrar demais dele. Perguntas sem respostas circularão, criando um clima de desconfiança que avançará como um veneno lento. Arminda seguirá firme, sustentando versões, encenando normalidade, mas sabendo, no fundo, que crimes não desaparecem, apenas aguardam o momento certo para cobrar seu preço. Essa morte marcará uma virada irreversível na história. Arminda não será mais apenas manipuladora, chantagista ou estrategista. Ela terá assumido o papel de algo muito mais perigoso, alguém que mata para sobreviver. E a partir daí, cada passo da vilã será acompanhado pela certeza de que o passado não perdoa e que todo silêncio, mais cedo ou mais tarde, exige resposta. O jogo ficará mais fechado, mais sujo e mais imprevisível. O gambá morto deixará de ser apenas uma ironia cruel para se tornar o estopim de um colapso anunciado. E ninguém sairá ileso quando a verdade começar, finalmente, a emergir. Raul verá a terra se abrir sob seus pés. O segredo que ele acreditava estar bem enterrado, sua relação com Joely e a paternidade do bebê que ela espera, começará a ruir de forma implacável, peça por peça, como um castelo de cartas no meio de uma ventania. Depois de dias vagando pelas ruas como um mendigo, sujo, abatido e visivelmente transtornado, Raul decidirá reaparecer. O sumiço prolongado deixará Joely fora de si, tomada pelo pânico, chegando a acreditar que ele teria morrido. A jovem passará noites em claro, alternando crises de choro, enjoos da gravidez e um medo crescente de estar sozinha para enfrentar tudo o que vem pela frente. Quando Raul finalmente surgir diante dela, o reencontro será carregado de emoção. Os dois se olharão por longos segundos, como se tentassem confirmar se aquilo é real. Em seguida, virá o abraço apertado, desesperado, daqueles que parecem querer recuperar o tempo perdido. Raul pedirá perdão, dirá que estava perdido, que precisava sumir para organizar a cabeça, mas suas justificativas soarão frágeis até mesmo para ele. O clima de alívio, porém, durará pouco. Gerluce, que já vinha desconfiada dos silêncios de Joely e das atitudes erráticas de Raul, acabará flagrando os dois juntos. O olhar atento da mulher não deixará passar detalhes. O jeito como Raul toca a barriga da jovem, o cuidado excessivo, a intimidade que não se constrói da noite para o dia. Em questão de minutos, tudo começará a fazer sentido em sua mente. A ficha cairá de forma brutal. Gerluce ficará paralisada, sentindo o chão sumir sob seus pés ao perceber que Raul é o pai do filho que Joely espera. A revelação será devastadora. O choque não virá apenas pela gravidez em si, mas por envolver justamente o filho de Arminda.
a mulher que ela mais teme, mais enfrenta e mais desconfia. Gerluce passará por um turbilhão interno. Entre a raiva, o medo e a necessidade de proteger Joelle, ela entenderá que aquele segredo não pode mais ser ignorado. A jovem está grávida, vulnerável e ligada para sempre a uma família marcada por manipulações e jogos de poder. A notícia, como sempre, não ficará restrita por muito tempo. O assunto começará a circular, sussurrado, até chegar aos ouvidos de Josefa. Ao contrário do que muitos esperariam, Josefa reagirá com surpreendente acolhimento. Ao saber que terá uma bisneta, ela deixará as mágoas de lado e abrirá os braços para Raul, demonstrando um afeto que ele não via há muito tempo. O gesto mexerá com o rapaz, que se sentirá ainda mais pressionado pelo peso das próprias mentiras. Enquanto isso, Raul passará a andar constantemente ao lado de Gerluce. Os dois trocarão conversas tensas, olhares carregados de significado e atitudes que não passarão despercebidas. Ele tentará justificar sua presença constante como preocupação com Joelle, mas a verdade é que estará desesperado, tentando evitar que Arminda descubra tudo. Só que Arminda não é ingênua. Atenta a cada passo do filho, ela começará a estranhar a proximidade repentina entre Raul e Gerluce. O instinto da vilã apitará alto. Algo estará errado, e ela sentirá isso no ar. Incomodada, passará a fazer perguntas diretas, observar reações, testar limites. Raul, nervoso, tropeçará nas próprias palavras, aumentando ainda mais as suspeitas da mãe. Determinada a descobrir o que está sendo escondido, Arminda decidirá seguir Raul. Em silêncio, sem que ele perceba, ela o acompanhará até a comunidade da chacrinha. O local, carregado de lembranças e segredos, funcionará como um gatilho para a desconfiança da mulher, que sentirá estar cada vez mais perto de uma verdade explosiva. Na chacrinha, Arminda observará Raul interagir com moradores, trocar olhares cúmplices com Gerluce e demonstrar uma familiaridade que não combina com alguém que não tem nada a esconder. Cada detalhe será anotado mentalmente. Cada gesto se transformará em prova. O cerco começará a se fechar. Raul se verá acuado, dividido entre assumir de vez a paternidade e continuar tentando esconder a verdade da própria mãe. Joelle, cada vez mais sensível por causa da gravidez, exigirá respostas claras. Gerluce, firme, deixará claro que não permitirá que a jovem enfrente tudo sozinha. E Arminda, cada vez mais próxima da revelação, estará num passo de desenterrar o maior segredo do próprio filho. Um segredo capaz de virar sua vida, a de Raul e a de Joelle, de cabeça para baixo. O que parecia enterrado está prestes a vir à tona. E quando isso acontecer, nada será como antes. Raul começará a sentir o peso real das escolhas que fez. Pressionado por todos os lados, ele passará a agir de forma ainda mais impulsiva. Tentará convencer Gerluce a manter silêncio, pedirá tempo a Joelle e, ao mesmo tempo, fingirá normalidade diante de Arminda. Mas o nervosismo o denunciará. Pequenos deslizes, frases mal colocadas e mudanças bruscas de humor farão com que Arminda tenha certeza de que existe algo muito maior sendo escondido. Gerluce, por sua vez, não recuará. Convicta de que Joelle precisa ser protegida a qualquer custo, ela enfrentará Raul sem rodeios, exigirá que ele assuma suas responsabilidades e deixe de agir como um menino acuado. A conversa entre os dois será tensa, marcada por acusações, lágrimas e verdades ditas sem filtro. Raul, acuado, perceberá que perdeu o controle da situação. Joelle também deixará de se calar. Cansada de mentiras e promessas vagas, ela começará a impor limites. A gravidez avançará, os enjoos aumentarão e o medo do futuro falará mais alto. Em um momento de fragilidade, ela deixará escapar informações que não deveria. E isso chegará, inevitavelmente, aos ouvidos errados. Arminda, cada vez mais obcecada, cruzará dados, revisitará acontecimentos recentes e lembrará detalhes que antes pareciam sem importância. A proximidade de Raul com a chacrinha, o comportamento defensivo de Gerluce e o estado emocional de Joelle formarão um quebra-cabeça perturbador. A vilã sentirá que está prestes a tocar em algo explosivo.
O clima ficará insustentável quando Arminda passar a confrontar o filho de forma indireta, lançando provocações calculadas e observando cada reação. Raul tentará se esquivar, mas entrará em pânico ao perceber que a mãe está mais perto da verdade do que nunca. O medo de ser desmascarado falará mais alto, e ele cometerá um erro grave, capaz de acelerar ainda mais a revelação. Paralelamente, Josefa se posicionará como um apoio inesperado, deixando claro que não permitirá injustiças contra Joely nem contra a criança que está para nascer. Sua postura firme surpreenderá Arminda e criará um novo campo de tensão familiar, elevando o conflito a um nível ainda mais perigoso. Alianças improváveis serão formadas, mentiras começarão a ruir e o segredo que Raul tentou esconder a qualquer custo ficará por um fio. A qualquer momento, uma palavra fora do lugar, um encontro inesperado ou uma decisão precipitada poderá fazer tudo vir abaixo. E quando a verdade finalmente ameaçar vir à tona, não haverá mais espaço para a fuga, apenas para o confronto. Nos próximos capítulos, o jogo vira de vez. Arminda fará um último movimento calculado. Fingindo indiferença, ela armará uma situação para colocar Raul contra a parede, usando Joely como isca emocional. Bastará um comentário venenoso, uma insinuação bem colocada, para o rapaz perder o controle. O olhar dele, tomado pelo pânico, entregará mais do que qualquer confissão. Arminda perceberá que acertou em cheio. Gerluce sentirá o perigo se aproximar e tentará agir rápido demais. Ao confrontar Arminda, acabará confirmando, sem perceber, que existe algo grave sendo escondido. A vilã sorrirá por dentro. Para ela, o silêncio de antes já era suspeito. Agora, vira quase uma confirmação. Joely, exausta, decidirá parar de fugir. A gravidez avançará e com ela a urgência de proteger o filho acima de tudo. Em um momento de coragem, ela deixará claro que não aceitará mais jogos, mentiras ou ameaças veladas. A jovem mostrará uma força inesperada, surpreendendo Raul e irritando profundamente Arminda. Raul, encurralado, entenderá que o tempo acabou. Não haverá mais como sustentar versões, nem como controlar quem fala ou quem cala. O medo de perder tudo, a mãe, Joely, o próprio filho, o consumirá por dentro. Cada passo em falso agora poderá ser definitivo. Arminda, por sua vez, estará pronta para dar o bote final. Convicta de que o filho esconde algo que pode mudar o rumo de sua família, ela avançará sem piedade. O segredo que Raul tentou manter enterrado estará à beira de explodir, prestes a vir à tona da forma mais cruel possível. Nada mais ficará sob controle. E quando a verdade começar a emergir, não haverá retorno. O romance entre Juquinha e Lorena ganhará contornos ainda mais fortes, maduros e desafiadores. O que começou como um encontro tímido entre duas mulheres que tentavam se entender em meio ao caos familiar, vai se transformar em um grito de amor, coragem e enfrentamento direto ao preconceito mais cruel da trama: o diferente. Pressionada, julgada e constantemente vigiada pelo pai, Lorena seguirá firme em sua decisão de viver a própria verdade e encontrará em Juquinha não apenas uma namorada, mas um porto seguro, uma parceira e uma aliada incondicional. A virada dramática começará quando Arminda, sem medir consequências, decidir contar a Ferete que Lorena é lésbica. A revelação cairá como uma bomba. Fora de si, o empresário passará a vigiar cada passo da filha, tomado por uma mistura tóxica de controle, raiva e frustração. Ele seguirá Lorena pelas ruas, observará seus movimentos à distância e acabará flagrando um momento íntimo entre as duas. Um beijo simples, carregado de afeto, mas suficiente para desencadear o pior lado do vilão. Sem diálogo, sem escuta e sem qualquer tentativa de compreensão, Ferete expulsará Lorena de casa em uma cena marcada por gritos, humilhação e dor. Desalojada, machucada e profundamente abalada, Lorena encontrará abrigo na casa de Meg. Lá, entre caixas, malas e silêncios, ela tentará reorganizar a própria vida. Juquinha não sairá do lado dela em nenhum momento. A investigadora se mostrará firme, protetora e sensível, ajudando Lorena a enxergar que,
Apesar da violência emocional sofrida, ela não está sozinha. A cumplicidade entre as duas crescerá em pequenos gestos. Um café preparado em silêncio, um abraço longo demais, conversas madrugada adentro sobre medo, futuro e pertencimento. Mesmo com o afastamento forçado, Ferretti continuará tentando exercer poder sobre a filha. Ele organizará um jantar em sua casa com o pretexto de reconciliação, fingindo normalidade enquanto alimenta seu desprezo. O que ele não imagina é que Lorena e Juquinha surgirão juntas, de mãos dadas, decididas a não se esconder mais. A chegada das duas ao jantar deixará o ambiente pesado, carregado de tensão e olhares atravessados. Durante a refeição, Ferretti disparará comentários velados, ironias e ataques homofóbicos disfarçados de opinião. O silêncio tomará conta da mesa, até que Juquinha, cansada de assistir Lorena ser diminuída, decidirá agir. Em um gesto inesperado, ela se levantará, segurará as mãos da amada e, olhando diretamente para ela, e também para Ferretti, fará a pergunta que mudará tudo. Quer casar comigo? O impacto será imediato. O talher cairá, Arminda ficará sem reação e Ferretti explodirá de ódio. Lorena, emocionada, com os olhos marejados e o coração acelerado, responderá sem hesitar: aceito. A cena será um divisor de águas na novela. O pedido de casamento, feito de forma simples, porém poderosa, não será apenas uma declaração de amor, mas um enfrentamento direto ao preconceito que tenta silenciar as duas. Ferretti se sentirá desafiado, humilhado e derrotado diante da coragem da filha. Ele sairá do jantar transtornado, jurando que não permitirá que aquele casamento aconteça. Enquanto isso, Juquinha e Lorena viverão um novo momento da relação. Mesmo noivas, a trama optará por tratar o relacionamento com delicadeza, mostrando que a conexão emocional vem antes de qualquer intimidade física. As duas dividirão conversas profundas sobre limites, tempo e entrega. Em uma cena tocante, Lorena se abrirá como nunca. Não tem nada que eu queira mais na vida do que estar com você. Inteira, entregue, solta, livre. Juquinha, com o olhar sereno, responderá com cuidado: eu não quero que você pense que eu tô te cobrando nada. A gente vai no seu tempo. Lorena deixará claro o quanto encontrou na companheira a força que precisava para sobreviver à rejeição do pai. Ela confessará que, ao lado de Juquinha, tudo parece menos pesado. Eu me sinto tão apoiada, tão protegida, tão acolhida e amada por você que só dá para encarar com leveza, dirá emocionada. As cenas reforçarão que o amor das duas não nasce da pressa, mas da construção diária, do respeito e da confiança. O noivado seguirá repercutindo, provocando reações em cadeia, aumentando a fúria de Ferretti e consolidando Juquinha e Lorena como um dos casais mais fortes e simbólicos de Três Graças. O preconceito ainda tentará se impor, mas o amor já terá escolhido ficar. Nos capítulos seguintes de Três Graças, o noivado de Juquinha e Lorena deixará de ser apenas um gesto romântico para se tornar um campo de batalha emocional. A notícia se espalhará rápido, atravessando corredores, mesas de bar e salas de estar, provocando reações intensas. Para Ferretti, o pedido de casamento não será só uma afronta pública, mas a confirmação de que perdeu o controle sobre a filha. O empresário entrará numa espiral de raiva e obsessão, jurando impedir a união a qualquer custo. Ele passará a arquitetar estratégias, pressionar aliados e tentar isolar Lorena financeiramente, apostando no desgaste psicológico como arma. Lorena, por sua vez, viverá dias de conflito interno. A dor da rejeição paterna ainda latejará, mas agora dividida com uma decisão inegociável. Ela escolheu Juquinha e não pretende recuar. Em cenas fortes, a ativista enfrentará o medo de perder privilégios, conforto e até o sobrenome que sempre carregou como escudo. Ao lado de Maggie, ela aprenderá a se reconstruir, dando passos concretos rumo à independência. Um emprego inesperado surgirá, e Lorena enxergará ali não apenas renda, mas autonomia. Um recado direto ao pai. Juquinha assumirá o protagonismo silencioso de quem sustenta sem sufocar. Ela se manterá firme diante das investidas de Ferretti,
recusando-se a reagir com violência, mas deixando claro que não aceitará intimidações. Em uma conversa decisiva, a investigadora colocará limites. O amor não será moeda de troca, nem barganha moral. O tom calmo, porém irredutível, deixará Ferretti ainda mais desestabilizado. A serenidade, afinal, costuma ser a pior provocação para quem vive do confronto. O casal enfrentará também o olhar do mundo. Comentários maldosos, sussurros e julgamentos testarão a força do noivado. Ainda assim, Juquinha e Lorena seguirão priorizando a construção do vínculo. Planos simples, risadas discretas, sonhos compartilhados. A trama reforçará que intimidade é confiança, antes de ser toque, e que o amor cresce quando encontra espaço seguro para existir. Em paralelo, Arminda tentará mediar o conflito, mas acabará exposta entre a lealdade ao amante e o impacto real de suas escolhas. A tensão familiar atingirá um ponto crítico quando Ferretti perceber que, quanto mais ataca, mais fortalece a união das duas. O vilão começará a sentir o peso do isolamento. Aliados recuam, portas se fecham e a certeza incômoda se impõe. Ele está perdendo a guerra que escolheu travar. Nos momentos finais dessa virada, Juquinha e Lorena selarão um pacto íntimo. Não será um juramento grandioso, nem uma promessa pública. Será a decisão madura de caminhar juntas, enfrentando o que vier com dignidade e afeto. O preconceito seguirá rondando, mas já não dita as regras. O amor, agora assumido e protegido, ocupa o centro da cena e não pede licença para ficar. Paulinho vai entrar em um caminho sem volta. O policial, acostumado a lidar com segredos, mentiras e versões mal contadas, será surpreendido por revelações que atingem em cheio tanto o seu lado profissional quanto o pessoal. E o epicentro desse terremoto atende por dois nomes: Rogério e a Estátua das Três Graças. Nada mais será como antes. Tudo começa quando Paulinho passa a juntar peças que até então pareciam soltas demais para formar qualquer desenho coerente. Pequenos comentários atravessados, silêncios estratégicos e olhares desviados começam a incomodá-lo. O policial sente que está sendo mantido do lado de fora de algo grande, grande demais para ser ignorado. A primeira bomba explode dentro da própria casa. Paulinho descobre que Gerluce escondeu dele uma informação crucial. Rogério está vivo. O choque é imediato. Durante anos, o nome de Rogério foi tratado como passado enterrado, um fantasma encerrado em silêncio e versões oficiais. Saber que ele ressurgiu do nada, caminhando novamente pelos bastidores da trama, deixa o policial completamente desnorteado. O que mais o fere, no entanto, não é apenas a volta de Rogério, é o silêncio de Gerluce. Paulinho confronta a namorada sem rodeios. O clima pesa. Ele pergunta quando ela soube, por que não contou e como conseguiu olhar nos olhos dele sabendo que escondia algo tão sério. Gerluce tenta se esquivar, diz que não podia falar, que havia promessas envolvidas, que o momento não era seguro. Mas cada justificativa soa frágil diante do olhar duro do policial. A confiança, até então sólida, começa a rachar. Paulinho estranha ainda mais o fato de Rogério estar diretamente ligado à mansão de Arminda, o palco dos maiores escândalos e mistérios da novela. A ligação entre os dois não sai da cabeça dele. Por que Rogério reapareceria justamente agora? E por que Arminda parece mais nervosa do que nunca? As perguntas se acumulam, as respostas não vêm. Intrigado, Paulinho passa a investigar discretamente tudo o que envolve Rogério. Ele revisita antigos relatórios, depoimentos mal concluídos e lacunas que nunca foram devidamente explicadas. O policial percebe que o suposto fim de Rogério sempre foi conveniente demais para muita gente poderosa. E agora, com o retorno dele, segredos antigos ameaçam emergir. Gerluce, pressionada, passa a viver no limite. Qualquer passo em falso pode colocar tudo a perder. Ela sabe que Paulinho não é apenas um namorado desconfiado. Ele é um investigador experiente, treinado para farejar mentiras. E aos poucos ele começa a perceber que há muito mais sendo escondido do que apenas o reaparecimento de Rogério. Como se não bastasse o abalo emocional, Paulinho faz uma segunda descoberta que muda completamente o rumo da investigação.
Em conversa com Juquinha, o policial revela que descobriu um esquema muito maior do que imaginava. Feliciano compra obras de arte roubadas. E não atua sozinho. Paulinho conta que Feliciano negocia diretamente com Casper, um nome conhecido nos bastidores do submundo artístico. Um intermediário frio, discreto e altamente perigoso. A revelação cai como uma bomba. A partir desse momento, a estátua das Três Graças deixa de ser apenas um objeto simbólico da trama e passa a ser vista como uma peça central de um esquema criminoso. Nada ali é por acaso. Paulinho percebe que o roubo da estátua pode estar ligado a algo muito maior. Lavagem de dinheiro, chantagens, negociações ilegais e crimes antigos que jamais vieram à tona. A obra não foi escolhida aleatoriamente. Ela carrega valor histórico, financeiro e, possivelmente, segredos escondidos em seu interior. Decidido a ir até o fim, Paulinho faz uma visita estratégica ao antiquário de Feliciano. O encontro é tenso desde o primeiro minuto. O policial se apresenta com calma, faz perguntas aparentemente inocentes, observa cada reação. Feliciano tenta manter a pose de comerciante sofisticado, mas demonstra nervosismo quando o assunto gira em torno de obras raras e procedência duvidosa. Durante a conversa, Paulinho solta informação-chave. A estátua das Três Graças foi roubada da casa de Arminda. A reação de Feliciano é imediata. O antiquário muda o semblante, tenta disfarçar, mas fica claro que ele não sabia da origem exata da peça. A descoberta coloca não só Feliciano em alerta, mas também todo o grupo ligado a Gerluce em situação de extremo risco. Se a polícia aprofundar a investigação, uma rede inteira pode vir abaixo. Paulinho sai do antiquário com mais certezas do que dúvidas. Ele entende que está mexendo com gente grande, poderosa e disposta a tudo para manter seus segredos enterrados. Ao mesmo tempo, percebe que Gerluce está no meio desse furacão. Seja por lealdade, medo ou amor, a tensão aumenta. As alianças se fragilizam e cada nova pista leva a um perigo ainda maior. Paulinho seguirá no rastro dos mistérios envolvendo Rogério, Arminda e a estátua das Três Graças, enquanto Gerluce luta para não ser engolida pelas consequências das escolhas que fez em silêncio. O jogo virou e ninguém sairá ileso. A investigação de Paulinho entra numa fase ainda mais perigosa e pessoal. Depois da visita ao antiquário, o policial passa a ter certeza de que não está lidando apenas com um roubo isolado, mas com uma engrenagem criminosa bem azeitada, que envolve nomes influentes, dinheiro sujo e segredos capazes de derrubar reputações inteiras. De volta à delegacia, Paulinho cruza informações antigas com dados recém-descobertos. Datas, movimentações bancárias suspeitas, registros de viagens e contatos frequentes entre Feliciano e Casper começam a desenhar um mapa alarmante. A estátua das Três Graças surge como ponto de ligação entre vários crimes abafados ao longo dos anos. O policial percebe que o objeto pode ter sido usado como moeda de troca, esconderijo ou até chantagem silenciosa entre poderosos. E quanto mais ele avança, mais entende por que tanta gente se desesperou com o reaparecimento de Rogério. O retorno dele não é apenas simbólico, é uma ameaça real a todos que lucraram com o silêncio. A mansão de Arminda volta a ser citada em relatórios e conversas reservadas. Paulinho passa a enxergar a socialite com outros olhos. Cada atitude fria, cada reação exagerada e cada tentativa de controle passam a fazer sentido. Ele começa a desconfiar que Arminda sabe exatamente onde a estátua esteve, porque foi roubada e quem realmente lucrou com isso. Mais do que isso, Paulinho passa a suspeitar que Arminda nunca acreditou de fato na morte de Rogério. Enquanto isso, Gerluce vive dias de puro tormento. A cada nova saída de Paulinho, o medo aumenta. Ela percebe que o namorado está mais distante, mais fechado e mais atento do que nunca. O olhar dele mudou. Não é mais o olhar de confiança, é o de quem investiga. Gerluce tenta manter a normalidade, mas pequenos deslizes a denunciam. Um comentário atravessado, um silêncio prolongado, um nervosismo fora de hora. Paulinho nota tudo. Ele não confronta de imediato, prefere observar. E essa postura silenciosa deixa Gerluce ainda mais apavorada. Ela sabe,
Se Paulinho juntar todas as peças, não haverá como sustentar mentiras antigas. Paralelamente, Paulinho intensifica a busca por Rogério. Informantes indicam que ele não está tão distante quanto aparenta. O policial passa a desconfiar que Rogério esteja se movimentando nas sombras, acompanhando cada passo da investigação e esperando no momento certo para agir. A possibilidade de um reencontro entre os dois se torna cada vez mais iminente e explosiva. Paulinho entende que Rogério pode ser tanto a chave para desvendar tudo quanto o estopim de uma tragédia maior. O passado que tentou ser enterrado ameaça vir à tona com força total. Com Feliciano acuado, Casper em alerta e Arminda cada vez mais nervosa, o clima se torna insustentável. A sensação é de que algo grande está prestes a acontecer. Um erro mínimo pode colocar vidas em risco. Paulinho sente que está andando sobre um campo minado. Ainda assim, ele decide seguir em frente, mesmo sabendo que pode perder muito mais do que imagina, inclusive Gerluce. A cada passo, a verdade se aproxima. E quando ela vier à tona, nada nem ninguém estará preparado para as consequências.